Bom dia, pessoal. Então, teremos agora a palestra do João Dyer sobre RabbitMQ e como os microserviços se comunicam. Espero que aproveitem bem. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o João Dyer. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou de Minas, sou do interior de Minas, me formei em Minas, fiz a graduação em Lavras, fiz um mestrado em Itajubá, nas Federais de Lavras e Federal de Itajubá. Depois eu comecei a trabalhar, aí eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar em São Paulo. Já trabalhei em Campinas, trabalhei com projetos com a Polícia Federal, já trabalhei em Ribeirão Preto também, em e-commerces, e estou há 2 anos e meio trabalhando em São Paulo, numa empresa que chama Educar. É como se fosse um Netflix de educação. Então é uma assinatura, você paga e você aprende alguma profissão nova usando os vídeos que a gente mesmo grava lá nos estúdios, né? Então o que eu vou apresentar aqui é um caso de uso nosso da empresa. Nós somos uma equipe bem pequena de devs, são praticamente 10 devs lá, desses 10 devs, 3 são back-end mesmo. E a stack lá, até quando eu cheguei, era basicamente Ruby e Rails, e depois que eu cheguei, aí eu comecei a evangelizar o Python lá, e hoje a maioria dos microserviços que a gente tem lá são todos em Python e Django. E o problema que eu vou mostrar aqui para vocês foi um problema do quê? Quando a gente começa a ter microserviços, até então, quando eu cheguei lá, era um monolito gigante, um legado gigante, e a gente começou a quebrar esse legado em pequenos microserviços. E na hora que você começa a ter muitos microserviços, vai ficando difícil você ter uma consistência de dados entre eles, né? Como que você vai fazer um microserviço avisar um outro que ele acabou de fazer alguma coisa, né? Sem você ficar o tempo inteiro destruindo a API REST, pedindo coisas, fazendo pooling de dados o tempo inteiro, né? Então esse é um problema que foi surgindo meio que naturalmente quando a gente migra para uma arquitetura de microserviços, né? Fazer esses microserviços conversarem entre si. Então, a tecnologia que a gente escolheu lá foi o RabbitMQ, que eu vou explicar já por quê. Mas o que é o RabbitMQ? Ele é um message broker. Ele serve para quê? Ele serve como uma estrutura para você trocar mensagens entre serviços ou até entre um serviço só, né? Você pode usar ele para fazer como se fosse um serviço de correio para trocar dados entre si, né? Ele é escrito em Erlang, então quando você for instalar ele na sua máquina, por exemplo, se você for instalar ele do zero mesmo, provavelmente você vai ver que uma dependência dele é o Erlang, né? E a principal característica dele é que ele implementa o protocolo AMQP. O protocolo AMQP são vários padrõezinhos que definem como que um serviço de mensageria deveria funcionar. E aí o Rabbit é uma implementação desse AMQP, né? A gente tem vários outros serviços que também implementam o AMQP, e o Rabbit foi escolhido por ser open source. Então a gente não ficaria preso a um serviço. Então, se a gente usasse um serviço gerenciado da AWS ou do GCP, por exemplo, a gente teria um vendor lock-in, né? A gente ficaria preso a eles e dificilmente conseguiria sair. Quando você escolhe utilizar algum serviço que usa MQP, então ele é open source, você pode instalar aqui, pode instalar em outro lugar, pode instalar na sua própria máquina, e você consegue ter um pouco mais de liberdade, né? Então, por que usar um RabbitMQ? Por que você não fica fazendo um request síncrono direto entre as APIs e você escolhe usar? Justamente porque você não quer que um serviço dependa do outro. Então você tem aí a primeira vantagem, que é o Deliver Later. Você tem uma aplicação que precisa avisar outra que ela fez alguma coisa, então você simplesmente fala, entrega isso aqui para ela. Ela não precisa estar pronta para receber agora, então o Deliver Later é isso. Você entrega para o Rabbit e o Rabbit decide a melhor hora que a outra aplicação está pronta para receber esse dado, né? Você tem também processamento assíncrono. Quando você recebe um request, você tem um microserviço, e ele recebeu um request, e ele tem muita coisa para fazer ali, se você for fazer todo esse processamento e só depois responder a quem fez o pedido, você vai ter uma perda de tempo muito grande. O cara vai ficar esperando você processar o dado para você realmente responder ele. Quando você usa o Rabbit, você pode deixar esses processamentos assíncronos. Então você recebe esse request, manda esse request ser processado no futuro, e você já pode responder na hora a sua aplicação. Vou mostrar como que a gente usou. E um baixo acoplamento. Então, quando você tem um Rabbit no meio do seu ecossistema, as suas aplicações não vão ficar mais tão grudadas uma na outra, né? Justamente pelo primeiro motivo, que você pode entregar uma mensagem quando a outra aplicação estiver pronta, aqui você vai conseguir que cada uma seja independente da outra. Obviamente, elas têm que ter um padrão para se comunicar, para saber a linguagem que a outra está falando, mas você deixa elas mais desacopladas, tá? E uma outra vantagem que tem é o load balancing.
quando você coloca o seu RabbitMQ na sua estrutura, no seu ecossistema de microserviços, você não precisa mais se preocupar que a sua aplicação aguente uma carga muito grande. Porque imagina que você tem 2 microserviços conversando e um microserviço precisa avisar o outro que ele fez alguma coisa. Se esse primeiro microserviço tem uma carga muito grande de chamadas, você obrigatoriamente precisa que o outro também aguente. Por quê? Porque você vai receber uma chamada aqui e vai ter que avisar na hora o outro, se fosse via API. Né? Então você deixa todos eles muito grudados um no outro. Aqui você tem o load balance no meio, que é o quê? O RabbitMQ, ele que vai se encarregar de distribuir a carga de acordo com o que a sua aplicação aguente. Então você pode ter uma aplicação que não é muito robusta, mas que ela está ligada no RabbitMQ e ela vai trazer as mensagens na medida que ela dá conta. Justamente porque ele é uma fila. Então ele vai enfileirando tudo lá infinitamente e depende só da sua aplicação de conseguir trazer esses dados para dentro dela e processar. Que outras alternativas tem, né? O RabbitMQ é só uma alternativa de um message broker, né? De você ter uma fila para processar e entregar mensagens, né? O Redis, que a gente usa bastante como cache, né? Ele também tem essas funções de message broker. Ele também tem as funções de pub/sub dentro dele que você pode utilizar também. O SNS, que é da AWS, que é usado pela NASA, por exemplo, é um caso de uso que está lá no site até, também é um outro tipo de entrega de mensagens. Você tem o Kafka também, que é da Apache, que é o que o Nubank usa, por exemplo, que também é um outro serviço de entrega de mensagens também, um pouco mais voltado para o streaming, ele é um pouco mais robusto, digamos assim, mas também resolve esses mesmos problemas. Tá? E por último, você também tem o PubSub, que é do próprio Google, do Google Cloud Platform, que também implementa literalmente um PubSub. Ele é um caso específico de um Message Broker, que é o PubSub, que eu vou explicar os outros casos que tem aqui, mas ele é um caso específico de PubSub, que é o que o Spotify usa, é um caso de uso que também está lá no site do GCP. Todos esses aqui também seriam ótimos candidatos a resolver o mesmo problema que eu estou falando aqui. Mas por que a gente não utilizou esses e optou por utilizar o RabbitMQ? Primeiro, porque é open source. E segundo, porque a gente não queria ficar preso a uma plataforma em si. Né? E custos também. Então, quando você vai ver os custos, por exemplo, de você manter um Kafka ou você manter um SNS, e você compara ele com o RabbitMQ, que na verdade você que está gerenciando, obviamente o preço é mais baixo porque você não tem uma AWS gerenciando o serviço para você. Você que foi lá, subiu uma máquina e você que está cuidando daquela máquina ficar de pé para o RabbitMQ estar funcionando. Né? Mas são outras alternativas também. Então, a maioria das coisas que eu falar aqui provavelmente funcionam para esses outros serviços também. O que é um PubSub? Para quem já fez uma faculdade, provavelmente viu isso em alguma disciplina, em algum momento, que o PubSub é o quê? É uma arquitetura de comunicação que você tem alguém de um lado que é o publisher, que é alguém que fica publicando coisas, então ele faz coisas e avisa coisas, ele coloca isso numa fila, essa fila pode ser de vários jeitos possíveis, pode ser uma fila em memória, pode ser uma variável mesmo, ou pode ser até a implementação de uma fila mesmo, de first in, first out. Ele coloca essas mensagens nessa fila, pode ser variáveis, pode ser número, pode ser qualquer coisa nessa fila, e do outro lado você tem um consumidor, que é quem fica tirando coisas dessa fila. Então a gente estuda isso aí na faculdade, porque a gente vê que tem várias questões a serem resolvidas, porque você pode ter mais de um consumidor tirando coisas da mesma fila. Isso aí é bastante utilizado em disciplinas no meu caso foi disciplinas de SEO, para você aprender semáforos, você aprender mutex e tudo mais, para você conseguir fazer consumidores tirarem coisas da fila. Mas, de modo geral, é isso. É alguém colocando coisas na fila, um ou mais colocando coisas na fila, e um ou mais tirando coisas da fila. O PubSub é basicamente isso. E o que é o AMQP? O AMQP é o protocolo que implementa o PubSub, dentre outras coisas. Tá? Então, como que funciona o AMQP, que é o que o RabbitMQ usa e o que tem outros serviços que usam também? Né? Você tem do mesmo lado, você tem publishers, e lá no outro extremo você também tem os consumidores. Mas no meio você tem regrinhas que precisam ser obedecidas, justamente para você ter uma flexibilidade suficiente que se adapte no ecossistema de microserviços que você está usando. São vários casos possíveis, eu vou mostrar uns 2 ou 3 aqui, que são os casos que a gente usa lá. Então você tem alguém que está publicando uma mensagem, só que ele não publica essa mensagem direto na fila. Por quê? Porque a gente tem aquele princípio que eu falei lá atrás, de você desacoplar o cara que está publicando do cara que está consumindo. Então, o cara que está publicando, ele vai colocar uma mensagem num exchange. O que é um exchange? Você pode pensar ele como se fosse um roteador. Então,
ele, em si, só coloca essa mensagem no Exchange. Ele está se lixando para quem está recebendo essa mensagem, ele não tem o mínimo interesse em saber qual que é as filas, ele só precisa, o cara que publica, só precisa se preocupar em colocar uma mensagem no Exchange. Quando ele coloca essa mensagem no Exchange, ele pode usar num cabeçalho dessa mensagem, além de ter os dados da mensagem em si, ele pode colocar no cabeçalho uma chave de roteamento. E essa chave de roteamento que vai definir 3 tipos de PubSub diferentes que tem aqui. Tá? Então, isso aqui de um modo geral o quê? Ele coloca a mensagem no Exchange e você tem filas que estão grudadas nesse Exchange. Então, quando a mensagem chega aqui, se você tem mais de uma fila grudada no Exchange, essa mensagem vai ser duplicada para cada uma das filas. A intenção é justamente duplicar, por quê? Porque, nesse caso, a gente tem 2 filas, então significa que tem 2 serviços interessados nas mensagens que chegam aqui. Então você já tem essa vantagem do quê? Se você não usasse um PubSub, você teria que fazer esse microserviço, avisar aquele e também avisar esse outro. Como você está usando o PubSub, manda para o Exchange e quem tem interesse, se inscreve nesse Exchange e você tem direito a uma cópia das mensagens que chegam ali. Em cada fila, você pode ter um ou mais consumidores. O consumidor é um processo em si, no caso aqui que eu vou mostrar processos Python que ficam rodando e vigiando essa fila. Então você pode ter um processo só vigiando a fila. Então quando chega uma mensagem aqui, ele tira essa mensagem da fila e consome ela, processa ela, faz o que ele bem entender com ela. Você também pode ter mais de um consumidor na fila. Ah, mas por que eu vou querer mais de um? Às vezes é uma fila que cresce muito rápido e o que você tem que processar nela demora. Então se você tiver um cara só tirando coisas de lá, ela vai enfileirando e você nunca termina ela. Né? Então você pode pôr um ou mais consumidores aqui nessa fila para ajudar a tirar coisas mais rápido. Então, quando ele coloca essa mensagem, ela é duplicada para as filas, mas se você tem mais de um consumidor na mesma fila, um consumidor só que tira ela, justamente para não ficar duplicado. Tá? Então, de modo geral, é assim que funciona o protocolo AMQP. E usando essa chave de roteamento, você tem 3 tipos diferentes de comportamento aqui. Tá? Eu vou mostrar a diferença entre eles agora. O fanout. Fanout é um tipo de roteamento que você pode fazer, mas que ele ignora a sua chave de roteamento. Então, a mesma coisa de você não passar. Então, na hora que você cria o seu Exchange, você fala, eu quero que ele seja do tipo fanout. Isso significa o quê? Que tudo que chegar nele, independente da sua chave de roteamento, ele vai ser dissipado para todo mundo. Então, todo mundo, obrigatoriamente, todas as filas, obrigatoriamente vão receber mensagem. Isso aí é muito usado quando você quer fazer um broadcast. Então, independente de como você está tratando as mensagens, o modo de Exchange Fanout, você faz um broadcast. Então, você obriga todo mundo a receber essa mensagem. Tá? É um jeito bem simples. Então, o que acontece é só ignora a routing key, então não faz diferença nenhuma você ter essas routing keys no Fanout. O modo direto. O modo direto, você também não usa a routing key. Você usa a binding key. A binding key, o que ela é? Quando você tem um microserviço que criou uma fila ligada no Exchange, essa ligação da fila no Exchange, ela tem como se fosse um ID, esse binding key. Então, na hora que você publica uma mensagem do tipo direto, o que você passa na mensagem é o binding key. Então, você está falando que eu quero que exatamente esse microserviço receba a mensagem. Então, você não está tentando rotear nada, você já sabe o destino. Então, você tem o microserviço de cá, você pode simplesmente falar para ele, eu gostaria que essa mensagem aqui caísse para aquela fila lá de cima. Então você passa uma chave que vai direcionar para quem você quer que receba. Tá? São comportamentos bem específicos, talvez vocês possam pensar em exemplos aí no dia a dia de vocês. Mas um caso que é o caso mais comum, que é exatamente o que o PubSub do Google lá implementa, é esse terceiro tipo, que é o que a gente vai seguir de agora em diante. O tipo de Exchange que se chama tópico. Ele é o tipo mais flexível que tem, porque você realmente usa as routing keys. Né? Falei de routing key lá no começo, mas ninguém estava usando ela. Agora sim, o tipo de Exchange tópico é quem usa essa routing key. Como que funciona? Você passa uma chave aqui, e essa chave ela vai ser usada na hora para decidir se a mensagem vai ou não para as filas. Então, as filas, na hora que o seu microserviço cria a sua fila e liga ela no seu Exchange, ela que decide, ó, ela está ligada, mas ela está ligada com essa chave de roteamento. Significa o quê? Eu só aceito mensagens que tenham essa chave de roteamento. Então você consegue implementar regrinhas para saber se você quer que as mensagens que estão chegando vão até os microserviços ou não. O microserviço ele fala, o consumidor fala, eu gostaria de mensagens desse tipo ou de outro tipo. Porque você pode usar esse route key para falar um tipo de uma mensagem. Essa aqui é uma mensagem do tipo A.
Então, essa fila está inscrita só nas mensagens do tipo B. Então, ela não vai receber nada do tipo A. Tá? O exemplo plástico é esse aqui da frente. Então, aqui ó, eu tenho um microserviço aqui em cima, que ele tem 2 processos de consumidor, mas é um microserviço só. Por quê? Porque ele está usando uma fila só. E aqui eu tenho outro microserviço que está usando uma outra fila também. Na hora que eu criei esse microserviço, eu falei para ele o seguinte, ó, você cria uma fila ligada no Exchange desse publicador, desse outro microserviço, e a sua chave de roteamento que você aceita, ela é essa string aqui, você passa uma string lá para ele. E aí a gente pode explorar essas strings para usar o asterisco. O asterisco é uma wildcard que você fala, qualquer coisa que está ali está valendo. Tá? Então, isso aqui é muito comum para você criar padrões de coisas que você aceita. Então, digamos que existe um contrato implícito entre o publicador e o consumidor, que é o quê? Todas as mensagens eu vou falar um tipo e uma espécie. Então, por exemplo, aqui, na hora que eu vou publicar essa mensagem dessa pombinha aqui, eu vou falar, a pombinha é o conteúdo da mensagem, né? Mas a chave de roteamento dela é animal.pássaro. E aí eu faço a mesma coisa para todas as mensagens. Aí, desse jeito, eu consigo o quê? Rotear as mensagens para quem tem interesse. Então, esse microserviço aqui, ele deixou explícito que ele quer o quê? Qualquer coisa, desde que seja um animal. E o de baixo falou o quê? Não, eu quero só pássaro, independente do que está antes. Obviamente vai ser sempre animal, mas para fins didáticos isso funciona, né? Então, esse cara, independente do que vier antes, que é o asterisco, ele só aceita pássaros. Então, na hora que essa mensagem aqui ela é publicada, o que acontece? O publicador só se preocupa com Exchange. Então, o trabalho dele acabou em quê? Vai para essa Exchange. Daí em diante, ele pode continuar a vida dele. E daqui em diante, esse meio todo é o RabbitMQ que está tomando as decisões. Então, chegou essa mensagem aqui, aí ele vai ver, ó, eu tenho 2 filas inscritas em mim. Então, vamos fazer um matching aqui da chave de roteamento com eles e bate, né? Animal.bird aqui, bate no animal.asterisco, e aí essa mensagem é enviada para essa fila. Quando a mensagem é enviada para essa fila, o que acontece? Tem 2 consumidores aqui. Então, um dos 2 vão pegar essa fila, vão pegar essa mensagem. Então, por aleatoriedade mesmo, eu falei que esse de cima pegou ela e pode processar ela. Essa mesma mensagem chegou aqui e foi tentar fazer o match com essa fila. E bateu, né? Então, porque termina com bird. Então, chegou para cá, nessa fila, só tem um consumidor, ele pegou e processou. Na hora que ele publica essa outra mensagem, que é o animal.fish, ela vai dar um matching com o cara de cima e qualquer um dos 2 pode pegar. Poderia ser o de cima, poderia ser o de baixo, só para caber no slide eu falei que o de baixo pegou, mas poderia ser o de cima também, se ele tivesse terminado de processar, né? E na hora que vai tentar fazer o match com o de baixo, não bate, porque animal.fish não vai bater, porque tem que terminar com bird. Então por isso que ele não recebe nada, ele só tratou aquela anterior. Se eu publicar ainda uma terceira mensagem, que é o plant.flower, você vai ver que ela não vai dar match nem com a de cima e nem com a de baixo. Então ninguém vai processar ela. E isso é algo bom. Por quê? Porque o cara que está publicando, ele não precisou se preocupar em que eu só tenho gente que quer animal e que quer pássaro. Ele publicou flor, que é uma planta. E não é preocupação dele saber se alguém ia consumir isso. Ele fez o trabalho dele, que é publicar alguma coisa. E o cara que está inscrito que decide se vai processar aquilo ou não. E o que acontece com essa mensagem? Ela é descartada. Se ela cai na Exchange e não tem nenhuma fila que tem interesse nela, a mensagem é descartada na hora. E isso é um comportamento que é muito útil para a gente implementar a solução daqui para frente. Como que a gente usa isso aí no Python? Né? Para usar isso aí no Python, a gente obviamente tem que ter o RabbitMQ instalado, então você tem várias opções para instalar ele. Você pode baixar o instalador mesmo lá no seu Ubuntu e instalar ele. Você pode baixar ele numa imagem do Docker, que é bem fácil, vai dar um play lá, ele já está pronto, já tem os endpoints todos prontos para você. Para quem usa o Heroku lá, tem implementações do RabbitMQ lá para dentro, que é o AMQP, não lembro exatamente o nome, mas é um coelhinho também. Você pode colocar também, já sai pronto, sai de graça. Para quem quer usar em produção de verdade, você pode ter lá suas próprias máquinas EC2 na AWS, ou uma ECS mesmo lá, que você vai lá na mão e instala uma imagem, ou instala o RabbitMQ lá dentro. Pode instalar um cluster inteiro lá dentro, justamente para você aproveitar mais o load balancing. Mas considerando que você já tem o seu RabbitMQ funcionando e você precisa implementar isso aí em Python para fazer o seu processo conversar, você tem basicamente 2 opções de libs. Né? Se você não está fazendo nenhum projeto muito raiz, de baixo nível, de embarcado, que você precisa de uma biblioteca muito baixo nível, tem outras bibliotecas mais baixo nível, obviamente, que tem um boilerplate menor e tudo mais.
Mas se você não é, se você já está fazendo uma aplicação mais Nutella, assim, que pode usar alguma coisa mais alto nível, então você tem as opções de usar o Pika ou usar o Kombu, né? Por experiência própria, a gente começou os nossos projetos usando a lib do Pika, né? Qual que foi os problemas que a gente encontrou na lib do Pika? Ela é bem pequena, ela é bem concisa, né? Obviamente, quando a gente fala Pika, aí a sexta série racha o bico, mas enfim. Tem a opção de usar o Pika e a gente não gostou de usar o Pika, eu vou falar por quê. Eu vou falar por quê. Ela é pequena, então ela é muito compacta. Ela é pequena, ela é compacta. O nível dela é muito baixo. Nossa, nem tinha pensado nisso quando eu fiz, mas enfim. E o problema que a gente teve nela foi o quê? Quando você vai usar realmente para produção, que você quer que aquele negócio esteja funcionando, que você não vai ficar vigiando aquilo ali o resto da vida, né? Ela não tinha as outras vantagens que a Ultralibre tinha, que é o quê? Se ela falhasse, ela não tinha retry. Então, os nossos processos, a gente subia um consumidor e aí ele ficava fantasma. Ele parava de consumir porque ele falhou uma conexão com o Rabbit, falhou o health check dele com o Rabbit. E morria, você não sabia. Você tinha que ir lá ficar dando restart nela o tempo inteiro. Então, era muito um micromanagement de uma lib Python para você manter aquele cara funcionando. Então, por isso a gente migrou para o Kombu. A principal vantagem do Kombu, até como a gente descobriu ela, foi graças ao Celery. Para quem já usa o Celery, o Kombu é uma lib mantida pelo Celery, que é quem o Celery usa por trás. Então, se você está usando o Celery para gerenciar suas tasks, assíncronas e tudo mais, o Kombu é quem está por trás. Então, ele foi bem tailor-made, assim, foi feito sob medida para o Celery. Então, para isso, ele já tem um nível bem mais alto para você tratar. Então, ele já tem conceitos de produtor, conceitos de consumidor. Então, ele já tem tudo mais ou menos implementado, que você não precisa ficar reinventando a roda, que você precisaria usando o Pika, por exemplo, ou usando as libs mais antigas, né, mais baixo. Então, ele tem retry sozinho. Então, se ele falha, ele reconecta automaticamente com o Rabbit. Se ele falha por algum motivo as entregas, ele vai lá e recupera a conexão e reinicia a conexão. Ele tem uma vantagem que é um connection pool. Então, se você está com um processo que publica mensagens, e ele está publicando um monte de mensagem ao mesmo tempo, né? É interessante você usar o connection pool, porque se você não usar um pool de conexões, toda hora que chega uma mensagem para publicar, ele se conecta no Rabbit, depois ele envia e depois ele fecha. Isso aí você já tem um overhead grande para enviar mensagens. Se você tiver um pool de conexões já prontas, na hora de publicar uma mensagem, ele pega uma conexão daquela e já usa ela para enviar a mensagem. Nisso você ganha muita velocidade na hora de publicar uma quantidade grande de mensagens, né? E o outro motivo que eu comentei, ele é um nível bem mais alto para você programar. Então ele já tem classes lá, que é uma classe de publicador, uma classe de consumidor, né? Que são esses conceitos que eu falei aqui atrás, né? No caso do Pika, você tem que fazer manualmente mesmo, né? Você tem que tratar, você tem que abrir a conexão, você tem que enviar uma mensagem, você tem que fazer tudo bem manual. Como que funciona alguém para publicar uma coisa usando o Kombu? Então aqui é o trechinho de código. Com esse código, está até indentado bonitinho para ocupar mais linha, mas dá para ver aí que é basicamente 3 linhas, né? Que você publica alguma coisa nele. Então se você já tem o seu RabbitMQ rodando, então aqui é o URL dele, pode ser você já tira ela direto do Heroku, já vai lá para as variáveis de ambiente, ou você tira ela do seu Docker que está rodando, ou da sua máquina, ou remoto quando estiver em produção, né? Você faz a conexão e você cria a Exchange, já vai dando um nome dela e um tipo dela. Então aqui que está o tópico que eu falei lá atrás. Tem 3 tipos, aqui a gente vai ficar usando o tópico daqui para frente, por conta das flexibilidades que eu mostrei que ele tem, né? Então, o publicador, ele cria a Exchange dele, e aqui já tem um conceito de um produtor. Então, você já cria o seu produtor, falando que ele está produzindo para aquela Exchange, e você já fala que ele tem uma routing key que você quer usar para publicar suas mensagens de agora em diante. Você pode usar a routing key aqui, ou só na hora de publicar mesmo. Se o seu produtor vai publicar tudo com a mesma routing key, não é muito comum, mas vai publicar tudo com a mesma routing key, já coloca ela aqui em cima, senão você pode colocar ela direto aqui embaixo, que é na hora de publicar a mensagem, né? Que a última linha é basicamente isso. Publica essa mensagem, e aqui pode ser qualquer conteúdo. Aqui está um dicionário, que vai ser transformado em JSON e tudo mais, mas pode ser qualquer conteúdo serializado. Se você quiser, você pode até fazer um pickle de um objeto seu, publicar, e se o outro cara do outro lado também tiver um jeito de despicar ele também conseguiria abrir esse objeto, né? Então aqui a gente vai manter sempre um padrão de um dicionário, porque dá uma flexibilidade um pouco melhor para a gente, né? Então, como dá para ver, o cara que publica não sabe o que é fila, não sabe o que é um consumidor,
não sabe o que é a chave de roteamento que um consumidor quer. Ele não sabe nem se alguém vai pegar essa mensagem. E é essa a ideia. Você já desacoplou completamente metade do seu microserviço. Ele só está publicando e seja o que Deus quiser. Se alguém quiser, quer. Quem não quiser, amém. Então, aqui, desse ponto em diante, ela já foi para o RabbitMQ. E o consumidor? O consumidor, ele é um pouco mais complexo, por quê? Porque na hora que o publicador publica a mensagem, o trabalho dele acabou. Publiquei, acabou, posso fechar a conexão e crio outra depois, se eu precisar. Agora o consumidor não, ele é um cara que precisa vigiar a fila. Então ele é um processo que precisa estar rodando, que precisa estar vigiando a fila, porque pode chegar a qualquer momento. Então ele tem que estar sempre pronto, né? Então essa aqui é uma opção de você fazer um consumidor que está sempre pronto. É uma opção também você fazer um consumidor que não está sempre pronto. Eu quero que agora ele vai lá e pega. Beleza, mas é meio estranho, né? É mais comum você deixar um consumidor sempre pronto para pegar coisas, né? Então aqui nesse caso, como é que funcionaria? Igual de antes, né? Você abre a conexão, então isso aqui você imagina que é um consumidor. Então, eventualmente ele está em outro microserviço, né? Então, você cria a sua conexão, você fala qual que é a exchange que você tem interesse. Então aqui é bem importante dar o match com o cara que está publicando. Então é um acordo implícito entre eles, mas tem que dar um match. Então aqui a minha exchange se chama natureza. E aqui eu crio a fila. Aqui eu falo, ó, esse meu consumidor ele tem interesse de criar uma fila. Você dá um nome para a fila, pensando que vai ter mais gente criando filas no mesmo exchange. Não pode bater o nome, né? Então aqui eu pus o nome que é esse microserviço vai usar. Fala qual que é a exchange que eu quero ligar a eles. E aqui eu falo aquela routing key. Então aqui eu estou deixando explícito que o quê? Ó, eu quero uma fila nesse exchange, mas só que entre nesse padrão. Na próxima linha eu faço o quê? Eu faço o bind entre eles. Aí nessa hora que eu mando um comando para o Rabbit falando, ó, essa fila tem interesse nesse exchange. É o maybe bind, porque já pode ter feito bind antes, né? Aí você faz o maybe bind para não lançar uma exceção bizarra se você já fez isso antes, né? Aqui nesse momento você faz a declaração da fila em si. Então nesse momento o RabbitMQ vai estar alocando recursos para essa fila estar pronta, vai estar criando a fila em si. E nessa linha de baixo você inicia o seu consumidor. Então aqui é um contexto que você está iniciando uma classe de consumidor. Então nesse momento aqui ele está abrindo a conexão, deixando tudo pronto para ele começar a receber coisas, né? Que aqui você fala, ó, é um consumidor que está usando aquela conexão com aquele Rabbit. A fila desse consumidor é essa. Repara que está no plural, você pode ter mais de uma fila para o mesmo consumidor. E o callback, que é o mais importante, pode ter até mais de um, que é legal também. Você cria um métodozinho em qualquer canto do seu código, pode ser até uma outra classe, se você quiser mesmo, que esse método é o método que vai ser chamado toda hora que uma mensagem chegar. Então, quando ele executa esse aqui, ó, com.drainEvents, ele está ligando um processo, está iniciando um processo de ficar esperando em um loop infinito por coisas do Rabbit, por mensagens do Rabbit. E toda hora que chegar uma mensagem, ele chama o callback, que é essa função sua, que é processar a mensagem em si. Então, na hora que você liga esse cara, ele pode ficar parado anos até chegar uma mensagem. Mas na hora que chegar uma mensagem, e repare, para quem já usou o Rabbit alguma vez na vida, é muito, muito rápido. Na hora que chega a mensagem, ele vai executar essa sua função, que pode ser qualquer coisa. Então aqui está todo aquele cerne do processamento assíncrono, né? Chegou uma mensagem, então trata ela agora. E a mensagem ela tem o quê? Um corpo, que é aquele dicionário que estava no outro slide, e ela tem um objeto que é a mensagem em si. E aí você tem cabeçalhos, você pode passar várias coisas nos cabeçalhos da mensagem, metadados mesmo que pode ser de interesse, né? Mas o mínimo que você vai usar é o quê? É o ACK da mensagem. O que é o ACK? Na hora que o Rabbit tem alguém inscrito na fila que está recebendo coisas, que é essa nossa função aqui, na hora ele entrega a mensagem para esse cara. Só que esse cara tem que confirmar que a mensagem foi processada. Ele pode fazer isso de dois jeitos. Ele pode processar a mensagem, que aqui eu só fiz um print, e aí ele avisa ao Rabbit, beleza, pode tirar ela da fila, e aí as outras vão poder vazar. Ou então, você tem um outro parâmetro aqui que chama noACK. Significa o quê? Você está falando para o Rabbit o seguinte, ó, me entrega mensagens, mas eu não vou confirmar nada não, considera que está feita. Aí você ganha mais velocidade, né? O Rabbit já vai te entregar uma mensagem já achando que você processou ela. Se você não der conta de processar, aí é obrigação sua devolver a mensagem, tá? Então você tem essas duas opções. Se você decidir fazer o ACK antes de receber a mensagem, você tem que tomar o cuidado de devolver ela. Se você quiser ser mais seguro, mas um pouco mais lento, que é processar ela primeiro, depois você vai lá e confirma, tá?
qual que é o nosso problema na vida real? Esse aqui é o nosso grafo real de microserviços lá na Educar. Tá? Eu tirei o nome das aplicações, até porque é irrelevante aqui, mas esses são os nossos microserviços. Esse que está em cinza é o legado que a gente está quebrando. Então, a gente já tem vários outros microserviços. Esses que estão embaixo são os microserviços que têm acesso externo, que tem endereço público mesmo para você acessar. O que está em vermelhinho é a plataforma em si, que tem os vídeos, que os alunos vão lá e acessam as aulas e tudo mais. Né? E a gente vai focar no nosso problema, que é o quê? Todas essas ligações entre os microserviços são chamadas que eles fazem um para o outro. Né? Essas chamadas, posso dizer aí que há 2 anos atrás era 100% chamadas via REST API mesmo, que é chamando o microserviço, um endpoint daquele serviço para pedir uma informação. E aí, esse nosso problema é o quê? É começar a tirar as que dão, né? Algumas dessas conexões e substituir elas por PubSub. Né? Ao invés de você fazer o microserviço pedir informação para o outro, me passa esse dado. Não, você se inscreve numa fila que aquele cara vai colocar o dado para você. Né? Então a gente vai focar de agora em diante em 2 microserviços, que são os microserviços que cuidam do quê? Esse cara cuida de consumo. Então toda hora que um aluno está assistindo uma aula, a gente manda um evento para esse microserviço falando, aluninho tal, assistiu 1 minuto da aula tal e ele está no minuto não sei o que lá. E esse microserviço cuida disso, dentro das coisas, cuida disso, de gerenciar o consumo. Esse outro microserviço é um microserviço de recomendação. Então, esse microserviço, o escopo dele é o quê? Tudo que você precisar fornecer para o usuário que seja personalizado, seja no contexto dele, é esse microserviço que faz. Então, repare que você tem 2 coisas muito distintas, mas você tem features que são muito comuns entre elas. Né? Para quem usa Netflix aqui, já viu aquele continue assistindo. Né? Continue assistindo é uma feature que o quê? Que é uma recomendação de uma coisa que você talvez gostaria de assistir, ou não, né? Às vezes a série foi meio bosta, você não quer continuar, mas é uma recomendação de alguma coisa para você assistir, mas está intimamente ligada com o seu consumo. Então, são exatamente 2 microserviços nossos que estão muito ligados entre si. Então, como que isso era feito sem usar um PubSub? Você tinha um cara aqui na recomendação, que era, sei lá, uma task que rodava uma vez por dia, ou hora por hora, que ela perguntava para o outro microserviço, fazia uma chamada via API, falando assim, me passa uma lista de todo mundo que assistiu alguma coisa na última hora. Aí vinha aquela lista gigante lá no payload. Aí ele processava todo mundo, fazia os cálculos para saber qual curso que eu gostaria de recomendar que cada um continuasse assistindo. Então repara que não só é algo muito moroso, mas também é algo muito custoso para as apps. Né? Você ficava estressando uma outra app, que é uma app crítica de consumo, para ficar fazendo uma recomendação, ficar pegando uma quantidade gigante de dados para vir em um request só para você processar. Né? Então esse aqui foi o primeiro grande candidato a implementar um PubSub. Como que isso acontecia antes? Isso aqui é um print do New Relic. Para quem não conhece, o New Relic é uma plataforma, ferramenta de monitoramento de aplicações. Né? Então você, basicamente, na hora que você vai rodar o processo dela, pode ser um Django da vida, Manage Run Server. Antes de rodar o Manage Run Server, você chama a lib do New Relic, com as configurações no arquivinho lá, que vai mandar todos os dados de execução da sua aplicação para o New Relic. Para quem usa Heroku, que é grátis, eu vou dar bastante exemplo do Heroku, que é grátis, né? Qualquer um pode testar. Você pode usar o New Relic lá e você vai ter direito a uma plataforma que fala tempo de resposta da sua aplicação, e não só o tempo de resposta, mas quanto tempo foi para o Python processar, quanto tempo foi para o request em si ser montado, quanto tempo para acessar o banco. Então você tem um drill down bem profundo. Né? Então isso aqui é um print do throughput, que é a quantidade de requests só no endpoint de consumo. Então isso aqui é uma visão de um dia, de quantos requests que tem nesse endpoint de consumo. Então aqui no caso era o quê? A gente tinha em média 15 requests por segundo, pensando que os nossos eventos são de minuto a minuto, então é bastante request por segundo, que você tinha gente consumindo coisas que eu precisaria avisar aquela API de recomendação. Tá? Então a gente vai resumir esses requests todos, transformando isso tudo em um PubSub. A solução inteira foi feita dessa forma. Então você tem um microserviço de consumo de lá, um outro microserviço de recomendação de cá. A gente usa Django lá, então foi bem simples a gente poder implementar algo que se adaptasse a todos os microserviços, fazendo o quê? A gente faz uma libzinha, uma app Django, que se encaixa em todo mundo, e aí todo mundo passa a ter o mesmo padrão.
né? Então o que acontece? Aqui na API de consumo você recebe o request. O aluninho tal assistiu a aula tal. Então você vai passar pela view, você vai criar um modelo para guardar esse progresso dele, tanto para você gerenciar o progresso dele, como para você fazer alguma análise de dados, né? Então você salva esse modelo, e aí esse modelo de consumo de um usuário para um curso é salvo no banco. E aí a gente explora os signals de post save do Django, no caso, que é o quê? Depois que ele for para o banco, eu gostaria que você avisasse o RabbitMQ que eu acabei de salvar um modelo, né? Então, a gente aproveita e passa isso para o RabbitMQ. Então, você tem vários jeitos de passar isso para o RabbitMQ. Você salvou um modelo Django, né? Você poderia passar o que para o RabbitMQ? Só a chave primária do modelo, beleza. Você poderia passar alguns dados mais relevantes, beleza. Você poderia tem várias opções do que mandar para o RabbitMQ. Só que se você mandar só a chave primária, o cara que está inscrito, o que ele vai fazer? Ele vai receber, alguém consumiu alguma coisa e a chave primária é tal. Ele faz nada com isso, né? O que ele poderia fazer é o quê? Pedir via API por essa chave primária. Beleza, é uma solução viável, foi até a primeira solução que a gente usou. Mas você só ganhava metade da vantagem do RabbitMQ. Que era o quê? Você só estava notificando o cara que alguma coisa aconteceu. Você não estava falando o que aconteceu. Então, por isso, a gente fez uma modificação para fazer o quê? Na hora de publicar a mensagem, a gente passa pelo mesmo serializador que a API usa para responder. Então, você está fazendo o quê? Você está colocando, basicamente, uma resposta igual que a API daria, mas está colocando isso como uma mensagem do RabbitMQ. Então, o cara que recebe, ele já tem ali a informação que ele teria se ele pedisse via API. Então, a gente explora e usa o mesmo serializador que os endpoints estão usando para montar uma mensagem. E aí a gente manda isso para um broker de mensagem, que no caso é o Celery, né? Então, a gente usa o Celery e gera uma task assíncrona para ficar por conta de publicar essa mensagem no RabbitMQ. Por que você já não vem aqui e já não publica direto? Porque às vezes essa publicação pode levar mais tempo, você pode querer processar alguma coisa aqui dentro, né? Então qualquer tempo que você conseguir ganhar para já poder responder o request, então quanto menor for essa stack, mais rápido você responde o cara. Tem um overhead de colocar aqui e depois colocar aqui. Sim, tem, mas são bem rápidos, né? Você já tem workers do Celery fazendo outras coisas, é só mais uma tarefa para eles, né? Mas realmente é um overhead que você acontece aqui. O broker, ele no caso a gente usa o Rabbit também como broker do Celery. Então o Celery, ele funciona assim, você passa uma task para o Celery executar e isso vai para um broker. Pode ser o Redis, pode ser o RabbitMQ também. E aí o Celery está vigiando isso para poder executar essas tasks. Então são mensagens que caem ali, né? Poderia ser um Redis, poderia ser até memória, poderia ser qualquer coisa. Como a gente já tem o RabbitMQ rodando e o Celery também aceita o RabbitMQ, beleza, vamos aproveitar a mesma infra e usar ela para todo mundo, né? Então, esse broker é só porque a gente usa Celery mesmo, tá? Caso contrário, você poderia chegar aqui e já publicar sua mensagem direto. Também não tem problema nenhum. Então, no caso aqui, uma task do Celery, que é um outro worker, um outro processo rodando, pega essa tarefa para fazer, essa tarefa é literalmente publicar essa mensagem no PubSub, tá? Então, a gente publica essa mensagem no PubSub. E aí, do outro lado, você tem o quê? O outro microserviço, que é um microserviço de recomendação, que tem um processo worker também, consumer, que é aquele código que eu mostrei ali antes, que está vigiando uma fila no RabbitMQ esperando por essas mensagens. Então, quando ela recebe uma mensagem que um aluno assistiu uma aula no minuto tal, eu tenho já, na hora, que processar essa mensagem. E aí eu já faço aqui dentro o algoritmo de recomendação de continue assistindo. A aula está acabando, então já mando o próximo. Falta muito, então não recomenda. Ele acabou de começar a assistir. Não, então não vou mandar um continue assistindo. Às vezes ele já vai desistir. Então, você implementa suas regras de negócio aqui dentro, mas o grande trabalho que era saber que alguma coisa está acontecendo do outro lado, você já resolveu com o RabbitMQ. E padrão. Então você tem lá, como vocês viram, aquele grafo gigante de microserviços. Como você coloca vários microserviços, cada hora numa exchange diferente, e você não deixa eles conflitarem, tá? Então, como eu comentei ali antes, a gente tem um modelo, então, que é um modelo simbólico de como seria esse modelo de consumo, né? Um usuário, uma aula e qual a posição do vídeo que ele está. Aqui você tem o serializador desse modelo, a gente usa Django REST Framework lá, então é bem simples, né? Você gruda ele no modelo, ele já publica tudo meio que sozinho, já gera o serializador meio que sozinho. E aqui você tem o Signal de Post Save, que é o quê?
O sign de post save é toda hora que eu salvar esse modelo aqui no banco, executa isso aqui. Isso aqui é uma task do Celery. E essa task do Celery roda aquele código que eu mostrei antes, que é gera aquele publicador e manda isso para o Rabbit. Então o que a gente faz é o quê? A gente tem o corpo da mensagem, ele é o quê? Ele é o modelo que foi salvo depois que ele passa pelo serializador. Então monta um dicionário. O serializador é basicamente isso, né? Pega o modelo e monta um dicionário. Monta um dicionário. A gente usa o serializador justamente para manter um padrão. Se você recebe uma mensagem de um microserviço via RabbitMQ, ou você recebe ela pedindo via API, a resposta é a mesma. Então você facilita o cara que está consumindo. Né? A gente usa o quê? Uma routing key que a gente explora justamente o sign de post save. Quando você faz um post save no Django, você já tem ali informação se ela foi criada, se ela foi atualizada. Isso é usado como a nossa routing key. Por que isso? O cara que consome, ele pode estar interessado só quando o modelo foi apagado. Então a gente consegue falar isso. Então na hora que eu publico o modelo, eu falo, o modelo tal foi criado, foi atualizado, foi apagado. Aí o cara que consome pode estar inscrito no asterisco, que é qualquer coisa eu quero receber, ou pode estar inscrito só nos apagados. Não, só quero saber quando você apagar isso, que eu preciso fazer alguma coisa do meu lado. Então, a gente usa a routing key justamente com a ação do modelo. O que aconteceu com ele? Criado, apagado, etc. Você pode usar mais informações aqui dentro. Né? Se você fosse, por exemplo, um microserviço de assinatura, você poderia não só falar que ela foi atualizada, mas poderia falar ela foi atualizada para um trial, ou para um plano tal, para um plano Y. Aí o cara que se inscreve decide, eu tenho interesse só nisso, ou só naquilo, ou o bendito asterisco que aceito tudo. Né? A exchange é o quê? A exchange que a gente usa é exatamente o nome do modelo. Então você vai ter várias exchanges que são os nomes dos modelos. Então você tem um modelo que se chama Watch, vai ter uma exchange Watch. Então se você tem um outro microserviço lá no Quinto dos Infernos que quer saber quando um modelo Watch for criado, atualizado ou removido, é só ele entrar na exchange do Watch que ele vai receber. E por último a fila. A fila está lá do lado do cara que consome. Então se você for pensar que eu posso ter 20 microserviços querendo vigiar o Watch, então é bom eu não deixar o nome da fila deles entrar em conflito, senão eles vão grudar na mesma fila, vão receber o mesmo dado. E não é isso que eu quero. Eu quero que cada um receba uma cópia. Então se eu tiver um microserviço de recomendação, eu vou usar um prefixo com o nome do microserviço e vou usar o nome do modelo que eu quero, que na verdade é o mesmo watch, e aqui eu coloco o asterisco, que é o quê? A routing key que eu tenho interesse. Porque eu posso ter, assim, a gente é um over-engineering, né? Mas eu posso ter no mesmo microserviço um consumidor de watch, mas um está focado nos criados e outro está focado no apagado. Eu consigo fazer tudo isso usando esse padrãozinho que a gente criou lá para dar essa flexibilidade grande, né? Mas caso contrário, só o nome do microserviço já era suficiente para você não ter dois microserviços, sei lá, um de catálogo, que também quer saber quando isso acontece, eles têm o mesmo nome de fila. Senão eles receberiam a mesma mensagem, eles estariam competindo pela mesma mensagem. E o que a gente conseguiu com isso? Quando você instala o RabbitMQ, você já tem um manager. Então é uma dashboardzinha linda, funciona muito bem, e 90% das vezes que a gente tem que debugar, ela já consegue falar as informações para a gente. Então esse aqui é um print real da dashboard, exatamente da fila entre esses dois microserviços. Print eu tirei ontem, mais ou menos na hora que acontece o nosso... A gente faz algumas transmissões ao vivo, sempre as duas, então para ver como a fila vai crescendo de consumo, mais ou menos nesse período. Então aqui você tem várias informações bem úteis, que é o quê? Essa aqui é a fila. E essa aqui são as mensagens prontas que ninguém pegou. Essa aqui é o total de mensagens, e essa aqui em azul é o quê? São mensagens que alguém pegou e não confirmou ainda. Então você tem aqui uma noção de quê? Que eu tenho provavelmente 16 consumidores consumindo coisas daquela fila e eles não terminaram ainda. Eles não me avisaram. Tá? Então, se eventualmente um consumidor morre, isso aqui continua nesse azul, vai ter um deadline, vai ter um deadline que o próprio RabbitMQ fala, você não me avisou, então eu vou voltar ela para as mensagens prontas e vou entregar para outra pessoa. Tá? Então é outro cuidado que você tem que tomar de saber confirmar suas mensagens, senão elas voltam para a fila. E aqui você tem a taxa das mensagens, né? A taxa de gente publicando. Então, isso aqui, ó, 29 mensagens por segundo é o quê? É aquele microserviço de consumo publicando na Exchange. De tudo que ele publica na Exchange, 29 por segundo cai nessa fila de acordo com a routing key desse microserviço. Tá? E aqui é a velocidade que a gente está consumindo, a velocidade que a gente está tirando essas coisas da fila. Certo?
Então aqui você tem o deliver, que é a quantidade que ele está entregando, e aqui a quantidade que está sendo confirmada. Então você tem aqui uma noção bem clara se está conseguindo consumir coisas ou não. Então, você tem algumas métricas mais embaixo, que ele tem uma métrica que é bem legal, que é a porcentagem, pode ser considerada uma porcentagem de performance. Ele mede quanto tempo uma mensagem que chega na fila demora para sair. Então a intenção é o quê? Ela chegou, saiu, chegou, saiu. Se esse número começa a diminuir, é sinal que o quê? Você não está conseguindo consumir rápido o suficiente. Então provavelmente sua fila vai começar a crescer, suas coisas vão começar a atrasar. Né? Nesse exemplo que eu dei, o que aconteceria se eu tivesse esse número aqui menor que esse número aqui? É sinal que as minhas mensagens iam estar crescendo, então aquela minha feature de continue assistindo ia estar atrasada. Porque tem gente consumindo coisas, eu não estou calculando, então ia acontecer comportamentos bizarros, que a gente até já viu algumas vezes no Netflix, que é, continue assistindo, aí você volta e às vezes está super antes do que você realmente estava assistindo. Né? É óbvio, eles voltam um pouquinho antes, intencionalmente, para você recuperar, né, o que você estava assistindo, mas às vezes você volta lá, sei lá, está lá no começo do episódio, estava lá no final. Completamente normal de acontecer, e é um comportamento que aconteceria aqui. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, meu contato está ali, temos vagas na Educar, se candidatem, e é isso. Alguém tem alguma pergunta para o João? Primeiro, parabéns pela apresentação, foi sensacional. Queria perguntar mais uma briga que tem entre desenvolvedor. O pessoal fala, pô, quando eu vou para a arquitetura de microserviços, eu quero trabalhar com Java, com .NET, com algumas outras coisas. E Python para mim é para IA, porque para dar manutenção dá muito problema. Como você vê dar manutenção em código Python e Python para microserviço, comparado com essas outras linguagens? Quando a gente tinha 3 microserviços, era super tranquilo. Agora que a gente tem 20 e poucos microserviços, foi ficando realmente bem difícil. E quando você tem Django, vai ficando mais difícil ainda. Sei lá, você quer configurar um cache, você vai ter que configurar em 20 microserviços. Tudo de uma vez, tudo entrar no settings de cada um, configurar o cache de cada um. Isso realmente gerava uma complexidade muito grande para manter. Como que a gente resolveu isso? A gente criou uma app separada, uma app do Django separada, que todo esse boilerplate fica lá dentro. Então, todos os nossos microserviços, eles são bem pequenos. Por quê? Porque eles importam até os settings padrão dessa nossa app. Eles importam vários helpers dessa própria app. Então, as views, que são meio padrão de, usa esse tipo de paginação, esse cache, esse serializador, etc. Como é muito padrão, a gente coloca tudo nessa appzinha Django, uma app Django mesmo que você mesmo pode criar, que tudo está lá dentro. Então, quando a gente começou a centralizar esse código como se fosse num core do Django, aí a gente conseguiu velocidade. Porque quando surgia problemas de tipo, o cache não pode ser de 5 minutos, tem que ser de 15 minutos, por etc. Só que a gente tem que fazer isso em 20 microserviços, era fácil. Você ia nessa app, atualizava ela e só atualizava pacote na outra. Né? Era uma atualização de dependência. E aí ficou bem mais rápido para a gente poder desenvolver. Não temos problema nenhum em usar microserviços em Python, em Django, ainda que realmente é um boilerplate bem grande. Se você fosse usar Flask, talvez simplificaria algumas coisas, mas a gente usa especialmente por conta do ORM, a gente tem muito modelo, tem muitos dados, e graças ao Python em si, a gente vincula mais fácil a área de análise de dados também. Então, construir nessa app aqui, a gente consegue fazer que, além daquele post save por PubSub, a gente tem outros post save que manda para o Data Lake. Então, tudo fica muito simples e muito padronizado. Então, hoje, quando você cria uma app nova, usando esse corezinho, ela já sai meio que pronta. Ela já sai assim com a cara dos outros microserviços. Na minha opinião, acho que isso que ajuda mais. Bom, por questão de tempo, a gente não tem mais perguntas agora, mas agradecer mais uma vez o João. Muito obrigado.